Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. Na aula de hoje eu trago para vocês esse modelinho de carteira sanfonada, bem simples e fácil, para você que é iniciante, tá? Tem aqui, ó, um bolsinho de zíper e aqui dois bolsinhos que formam a sanfona. Esse é o modelo mais fácil de carteira sanfonada, tá bom? Então, se você quer aprender, fica aí e assista o vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita, clica no sininho e ativa todas as notificações para você receber aí um aviso do YouTube sempre que tiver aula nova, tá bom? Então, bora lá para a aula. Pessoal, então para fazer essa peça, vai ser por medidas, tá? E aqui eu vou começar explicando a medida do corpo, que é essa parte aqui. E o corpo tem a medida de 26 centímetros por 21, então é 26 por 21, eu cortei uma vez no tecido exterior, né, o principal, uma vez no tecido de forro, tô usando o tricoline linho, e uma vez na manta, tô usando a manta R1. Aqui o tecido principal já estruturei na manta para deixar adiantado, tá? Aí a gente vai precisar de dois cortes no tecido de forro, esse aqui é o forro do bolsinho de zíper. E a medida dele é 10 centímetros por 21, então eu cortei duas vezes no tecido de forro. E aqui, no material para fazer a sanfona, eu cortei a medida de 17 centímetros por 21, uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro, e aqui para estruturar eu tô usando o TNT 120, tá bom? Pode ser 100 ou 120. E aqui pode ser também, por exemplo, se você quiser, pode ser o corte duas vezes tecido principal, pode ser duas vezes tecido de forro. Eu intercalei, coloquei uma vez principal, uma vez forro. Quando a peça estiver pronta, você vai entender que não tem muita diferença, assim, você pode alterar essa questão das estampas aqui na sanfona, tá? A gente vai precisar de um pedaço de zíper no tamanho de 24 centímetros e um cursor, que eu tô usando esse lindo, maravilhoso, que é um coraçãozinho de uma pedra rosa, tá? E aí, pra finalizar, um botão pra gente fechar a nossa peça quando estiver pronta, certo? Tem o kit de materiais no site, eu montei o kit de materiais dessa aula pra vocês. E cada kit de materiais desse dá pra fazer duas carteiras, tá bom? Vai tecido principal, que é tricoline digital, tecido de forro, dois cursores, igual que eu vou usar aqui no vídeo, dois pedaços de zíper de tamanho 25 centímetros cada um, vai a manta R1 e o TNT, tá? Então, todos os materiais dá pra vocês cortarem pra fazer duas carteiras, tá bom? A única coisa que não vai no kit é o botão, aí você precisa ter a parte. E eu montei essa outra opção aqui, uma opção mais discreta, é a mesma quantidade de materiais. Aqui o cursor é uma medalhinha escrito Love, muito bonitinha também. Tecido digital aqui no modelo de desenho africano, é a mesma quantidade de materiais, só muda a cor. Como é que faz para comprar? Você assiste a aula primeiro, depois acessa o site www.alinerogerio.com.br. O link eu sempre deixo aqui na descrição. Para você encontrar a descrição, abaixo do título do vídeo vai ter uma palavrinha bem pequenininha escrito mais. Você clica no mais e aí vai abrir a descrição para vocês, que é onde eu deixo o link do meu site, o link dos meus cursos, o link dos meus parceiros, tá? Então vocês sempre vão encontrar isso na descrição, tá bom? Aqui, gente, uma coisa que eu esqueci de falar, na parte do corpo, em uma das pontas dos lados, assim, ó, eu arredondei com o cone de linha para poder a aba ficar redondinha. Eu arredondei no principal e também aqui no forro. É opcional, você pode arredondar ou deixar quadradinho, tá? A gente vai iniciar aqui com o bolsinho de zíper. O bolsinho de zíper a gente vai colocar na parte reta, caso você for fazer a curvinha, tá bom? Ou seja, o zíper ele vai ser na parte oposta da aba. Então, aqui na parte reta, eu vou pegar o meu zíper, colocar o dentinho do zíper de frente para a estampa. Vou pegar aqui uma das partezinhas do forro do zíper, colocar também estampa de frente com estampa, e aqui eu passo uma costura. Fiz aqui a costura, esse tecido eu vou colocar ele para trás, e aqui eu vou passar uma costurinha rebatendo. Passei a costura, ficou assim. Agora, nós vamos pegar aqui o tecido de forro do corpo, tá? E aí, aqui a gente também, na parte reta, vamos colocar o zíper, ó. Dentinho do zíper de frente para a partezinha reta do forro. E aqui em cima eu vou colocar a estampa do bolsinho de zíper de frente. E aqui eu passo uma costura.
Passei a costura, gente, aqui também eu vou rebater, então eu vou aqui, ó, abrir, tá? E rebater a costura aqui. Então, aqui, gente, eu rebati a costura, só mostrando pra vocês como que fica aqui a parte principal. E aqui no avesso, ó, fica separadinho assim o forro, tá bom? E agora a gente vai colocar o cursor. Então, aqui, a medida que eu passei pra vocês do zíper é um pouquinho maior mesmo, pra sobrar essa pontinha. Eu corto o excesso aqui de um dos lados do dentinho do zíper, e aí eu vou colocar aqui o cursor. Esse cursor eu vou colocar e deixar ele paradinho aqui no meio. Nossa, que inclusive ficou lindo, olha só. Super fofo, né? Aí agora a gente vai fechar essa parte. De que jeito, ó? Coloco o que é principal para um lado, o que é o forrinho do zíper para o outro. Eu vou pegar aqui os prendedores e a gente sempre começa aqui, ó, ajeitando aonde é o zíper, tá? Ó, o avesso do zíper a gente sempre joga pro lado do forro da peça, independente do tipo de peça que for. Se for necessaire, olha só, passa o dedo aqui, ó, e o zíper fica jogadinho pro lado do forro, tá? E aí eu vou, então, colocar prendedor, pode ser alfinete também, em toda a volta aqui e aqui na parte do forro. Então, ficou assim, o que eu vou fazer? Uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Aqui na parte do forro eu vou deixar aqui, ó, essa abertura sem costura, tá? Então, aqui a gente não costura pra poder desvirar. Então, passei a costura e aqui, pela abertura do forrinho, eu vou virar pro lado direito. Gente, aqui eu virei toda pro lado direito e antes de colocar o forrinho pra dentro, a gente vai fazer a costurinha aqui, ó. Coloca as pontinhas do tecido pra dentro, passa uma costura bem na beiradinha. Passei a costura, aí a gente coloca essa parte aqui pra dentro, tá vendo? Aí ele fica raso, tá? Aqui é a parte desse bolsinho, pra não pegar aqui na carteira toda. Agora, eu vou acertar aqui, ó, os cantinhos, tá vendo? Dá pra ficar bem bonitinho. E vou, no ferro de passar, vou passar o ferro pra desamassar e a gente finalizar a nossa peça. Então, aqui passei o ferro, vou reservar aqui do lado um pouquinho, e agora a gente vai pegar as partes da sanfona, tá? Aqui já tá estruturado no TNT, e eu vou colocar, ó, estampa de frente com estampa, passar uma costura com um pé de máquina e aqui deixando uma abertura sem costura para poder desvirar. Então, aqui, gente, passei a costura, tá? Aqui nos cantinhos, ó, eu vou fazer um cortezinho na diagonal antes de desvirar, só pra não ficar emboladinho nos cantinhos quando a peça estiver pronta. Então, olha só, gente. Aqui, virei. Vou no ferro, passar o ferro. Aqui, ó, onde deixamos a abertura pra virar, você coloca bem certinho, assim, deixando retinho. Passa o ferro aqui também e depois a gente vem com uma costura pra finalizar. Então, aqui, passei o ferro, tá? Ainda não costurei na abertura, tá de cara, mas ficou bem certinho, bem retinho. Daqui a pouco a gente já fecha essa costura. E aqui, ó, no corpo da carteira, na parte de dentro, né? Aqui é a parte de fora e aqui é a parte de dentro. Do zíper, eu vou dar aqui um espacinho de um dedinho, 1 centímetro, tá? E posiciono aqui essa parte. Vou colocar prendedor aqui nas laterais pra gente costurar. Então, aqui, gente, o que nós vamos fazer? Inicia aqui com um retrocesso, costura bem na beiradinha, eu vou vir costurar. Aí, aqui, ó, quando chegar no finalzinho, retrocesso, mas eu sigo a costura para poder aqui fazer um pesponto na aba, venho, finalizo aqui com retrocesso. Depois de fazer a costura, gente, aqui nós vamos dobrar, ó, o início e o final da sanfona. Coloque bem certinho aqui. E aqui você vinca para poder ficar marcado, porque aqui a gente vai passar uma costura, tá? Então, vinca, ou então você faz aqui um risquinho, tá? Vou abrir, e aqui onde ficou essa marcação da dobra, eu passo uma costura de ponta a ponta. Fez essa costura, agora aqui a gente volta, vai finalizar aqui, ó, novamente, juntando as pontinhas. E aqui eu vou passar uma costura pra
formar a sanfona e ao mesmo tempo fechar aqui essa aberturinha que nós deixamos, tá? Então, aqui, juntou bem certinho, bem alinhadinho. Coloca aqui prendedor, né, pra manter seguro. E a gente vai passar uma costura aqui, ó, costura na beiradinha, tá? Aqui, pra juntar assim, né, pra poder fazer a sanfona dessa forma. E também fechando aqui aonde tá a abertura. Então, olha só, gente, passei a costurinha, nossa peça, ela está praticamente pronta, então ficou aqui o bolsinho de zíper, né, para colocar moeda, dinheiro, cartão. E aqui, olha só como que ficou a abertura. É um modelo simples, né? Agora falta colocar o botão, né, gente? Então, aqui para colocar o botão, com a aba aberta, você vai dobrar, juntando curvinha com curvinha. 1 centímetro da beiradinha para cima, você marca bem aqui ao meio, coloca um botão, pode ser botão... aquele de plástico, tic-tac, né? Eu vou colocar o botão de imã, aquele que a gente coloca com o balancinho. Depois que você colocou o primeiro botão aqui, você fecha a peça, veja onde esse botão tá encostando, marca e vai colocar o segundo botão. Para colocar o segundo botão, você abre o zíper e coloca ele assim por dentro do bolsinho, tá? Eu vou colocar e volto para mostrar para vocês. Bom, gente, então, coloquei o botãozinho, olha só como que ela ficou, cursorzinho bonitinho aqui, penduradinho pra fora. E aí, gente, ela fica super espaçosa. Ó, aqui coloquei um cartão, uma moeda, documento, dinheiro, dependendo do tamanho do celular, cabe aqui também, tá bom? Então, é isso, essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. O valor de venda que eu deixo pra vocês aí dessa peça é de 50 a 60 reais, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.